Tá bom? Estamos numa sequência aí, falando sobre estar ocupado demais, né? E o nosso livro-tema tem sido esse aqui, do Kevin DeYoung, chama Super Ocupado, tá bom? Você pode comprar, ela é da editora Fiel, você vai achar na internet. Essa semana eu fui lá em São Paulo e algumas pessoas me encomendaram, e aí eu trouxe. Você pode ler depois, vai acrescentar bastante de tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Então a gente está falando de um tempo que a gente vive, em que as pessoas estão muito ocupadas, estão buscando muito os seus próprios interesses, os seus prazeres. Vivemos numa sociedade assim, não é verdade? E de certa forma a igreja tem sido alcançada por esses princípios que são próprios da sociedade, né? Então, eu estava conversando hoje de manhã na aula de escola dominical, que o ideal é que nós nos envolvemos com política, já que a gente está num momento aí importante, né, no nosso país, não para que a gente seja um capanga do nosso partido ou do nosso político favorito aí, né? Pelo contrário, para que a gente seja um fiscalizador desse nosso político favorito. Que ele seja favorito pelas suas realizações, não só isso, mas também pelas coisas que ele projeta para o futuro do nosso país. Tá? Que ele não busque interesse de grupos. Tá? Você não vota num político por ele ser crente, ou por ele se dizer pastor, porque ele vai fazer com que as leis favoreçam os crentes. Isso é errado. Tá? Nós temos que pensar no bem comum da sociedade. Então, se for um político crente, honesto, que ele faça também em prol de todos os grupos, de todas as religiões, de todas as etnias, né? De todos os estados, no caso do presidente, né? Que ele seja honesto, correto e não esteja nesse negócio para ganhar dinheiro, para se enriquecer, mas para que ele seja um representante do povo, né? Podemos começar a partir do vereador. Então não vote num vereador que nunca teve uma ação social na vida dele. Não vote num vereador que não se envolve com a sua própria igreja. Não vote. Não vote num vereador que não se envolve em um ministério na igreja. Não vote num vereador que não dê já algumas horas de voluntariado em alguma ONG, em alguma instituição. Porque o trabalho de um vereador é trazer projetos sociais para a cidade, dentre outros. Nesses casos, projetos sociais também. Ou ajudar ONGs, enfim. Se essa pessoa já não faz isso sem ser político, ele não o fará sendo político. Muitas pessoas procuram a política para se enriquecer. Já é com esse propósito. Eu acho que o pior de tudo isso é que nós muitas vezes defendemos tanto o nosso político favorito, que nós pecamos junto com eles. Nós nos tornamos complacentes, tornamos testemunha, como? Conivente, obrigado, essa é a palavra. Tornamos conivente com o nosso político quando a gente não o fiscaliza. Quando a gente não vai na sua fanpage, no seu Facebook e fiscaliza as coisas que ele está fazendo. Quando a gente não liga, manda uma mensagem para ele. E aí? E aqueles planos que você apresentou para a cidade? Você precisa colocar isso, executar isso. Quando a gente não faz isso, a gente está deixando que as coisas caminham por caminhos que a gente sabe que chegam lá. Então, não importa de que partido você é hoje, nós tivemos um bom exemplo de justiça sendo executada essa semana. E nós temos que ficar contentes com isso. Sabe por quê? Porque Deus está no controle disso. Nós não podemos ficar contentes só porque é um partido que não nos representa. Nós temos que torcer agora pela cadeia do seu Michel Temer. Nós temos que torcer agora para que os outros políticos que estão envolvidos, estão sendo acusados, também sejam presos. Nós temos que torcer para uma sociedade mais justa. E isso começa por nós. Começa por mim e por você. As pequenas coisas, as pequenas corrupções que a gente pratica no dia a dia. E é claro,
o nosso tema vai falar sobre isso. Nós vivemos ocupados em demasia com uma série de coisas que não convêm para o Evangelho. E isso é roubar tempo de Deus. Isso é ser corrupto. Isso é não andar com as suas prioridades alinhadas com as prioridades de Deus. Nós vimos as crianças cantando sobre Jesus, tão lindo, né? Tão emocionante, mas a gente precisa aprender um pouco mais sobre esse Jesus, sobre as prioridades dele. Eu quero que você abra comigo no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Capítulo 1, nós leremos o versículo 35 ao 39 somente. Tá bom? Então você abre aí ou liga a sua Bíblia. Nós leremos capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 35 até o 39. Ok? Versículo 35 diz assim, comecinho: E tendo se levantado muito cedo, ainda na noite, ele partiu. Jesus acabara de curar enfermos, o texto anterior vai mostrar, e expulsar demônios. Ele está no começo do seu ministério. E você vai perceber nesse texto, não só nesse texto, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus era muito ocupado. Não era pouco. Jesus não tinha tempo para dar um mergulho na praia, pegar um bronze. Ele não tinha tempo para isso. Jesus não tinha tempo para ficar muito tempo nas casas das pessoas. Jesus não tinha muito tempo para fazer amizades diversas. Jesus não tinha muito tempo para pensar em dinheiro. Jesus não tinha muito tempo para fiscalizar a vida das pessoas. É claro que, por ser Deus, ele conhecia os corações das pessoas. A gente vê isso em várias passagens. A mulher samaritana, aquela mulher no poço, né? A gente vê aquele homem à beira do tanque de Siloé, né? A gente vê quando ele vê os pensamentos dos seus discípulos na casa de Simão, né? Ele sabe quem é o traidor, Judas. Ele sabe que Pedro ia traí-lo ali na frente 3 vezes, ia negá-lo 3 vezes, né? Jesus conhece, mas ele não tinha tempo para essas coisas, porque ele tinha uma missão, uma prioridade importante. O tempo dele era curto aqui, e ele tinha que executar a cabo essa missão, e era uma missão tão importante, que ele não podia tirar o foco dela. Satanás tentou, né? Tentou lá no deserto, tirar o foco de Jesus. Os fariseus, os saduceus, líderes dos judeus, tentaram a todo momento tirar o foco de Jesus. Muitos deles armando charadas, usando a própria lei, para colocar Jesus em sinuca de bico. Conhece essa expressão? Colocar Jesus numa situação difícil, para que ele, se ele decidir por um lado, ele vai ser pego em alguma coisa. Se ele decidir por outro, ele vai pego em outra coisa. Então eles tentaram isso várias vezes, para tirar o foco de Jesus. Mas eles não conseguiram. Os discípulos tentaram tirar o foco de Jesus. Não, Jesus, você não vai morrer. Não, Jesus, você não pode fazer isso. Não, Jesus, vamos dormir. Claro, eles não disseram isso, mas Jesus, acorda, olha a tempestade, você não está vendo, nós vamos morrer. A todo momento, eles tentando tirar o foco de Jesus. A todo momento na nossa vida, as coisas da vida, o dia a dia, tentam tirar o foco da tua vida, querido. A todo momento. E a Bíblia diz assim, olhe para o autor e consumador da sua fé. Não tira o olho dele. Jesus estava num período ali de início de ministério. Diz o versículo 32 e 34, é antes desse texto. Diz assim, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e os endemoniados. Todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem
ele era. Capítulo 1 mesmo, versículo 32 e 33. Agora, nesse comecinho desse texto é tão interessante como o ministério de Jesus poderia ser tão pop. Sabe o que é ser pop? Ser popular, ser conhecido, né? Ser visto com bons olhos pela sociedade e as pessoas lá aplaudindo, né? Esse aí é o Filho de Deus. Sai dele, Satanás. As pessoas queriam aplaudir, as pessoas queriam exaltar Jesus. Olha, esse aí, olha como ele é bom. Venha multidões, venha a cidade inteira, populações. Esse cara cura, olha quantas pessoas ele está curando. Olha quantos endemoniados estão. Olha como era pop. Olha como era lindo, como era pomposo esse ministério, né? Tem gente que procura ministério pomposo, né? Não, eu quero cantar no louvor. Quero estar ali na frente, porque tem uma pompa, né? Né? Imagina, lavar banheiro durante o culto. Imagina, eu sou cabeça, não sou cauda, né? Eu vou pintar, participar de obra, pintar, reformar a igreja. Eu não, eu vou na boa, eu quero, né? Quero aplauso, eu quero ser reconhecido, né? Quero ter a unção do profeta do último milênio. Eu quero estar na crista da onda. Conhece também essa expressão? Não, é lá da Baixada, né? Crista da onda, quando você está em cima da onda, na ponta, que é aquele momento ápice de pegar uma onda, quando você desce ali com a velocidade, então você está bem, na crista da onda, né? É esse ministério que estavam propondo para Jesus. Um ministério de notoriedade entre o povo. Todos começaram a perceber esses milagres de Jesus. Ficaram espantados e queriam alarmar a todos. Jesus disse, não conta para ninguém, não espalhem isso, porque a intenção deles não era glorificar o Filho de Deus, era levantar um ministério glorioso na vida de Jesus, né? Pomposo, como eles esperavam para o rei dos judeus. Eles esperavam um rei pomposo, rico, né? Um rei que dominasse toda aquela região, que se sobreposse ao império, né, local, aos governos locais, para que realmente o povo finalmente fosse livre de toda essa opressão, né, dos líderes da sociedade. E Jesus vem numa manjedoura. Jesus vem simples, uma família simples, né? De uma região simples. Tá? Essa semana, na segunda-feira, toda segunda-feira é a nossa folga, né? E algumas semanas eu tenho o costume de ir lá em São Paulo, vou comprar alguns livros, vou almoçar com a minha esposa, às vezes já fico por lá, assisto uns filmes e a gente volta junto. E aí eu fui lá nessa segunda-feira, estou voltando da livraria em direção ao local onde a Tati estava, seu trabalho, e aí no meio do caminho eu vi um tumulto, assim, parecia esse tumulto, um tumulto no meio da calçada, assim, a calçada é larga lá, né, aquele monte de gente, o giroflex da SAMU ligado, eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa. E geralmente eu oro nesses momentos, né, pela pessoa que está ali, ou pelos funcionários ali da SAMU, eu tenho esse costume de orar. Cheguei mais perto, tinha uma senhora no chão, já sem vida, e já tinha uns 3 médicos em cima, fazendo massagem cardíaca, aquelas pessoas ali assistindo, um tumulto ao redor, as pessoas vão chegando, um vai querendo chegar mais perto, aí o outro vem, quer entrar na frente para olhar, e aí a multidão vai chegando perto, aqueles enfermeiros pegaram o desfibrilador, aquela situação, né? E eles fazendo aquela massagem, e eu de longe olhando, orando, falando, Senhor, tem misericórdia e tal. Daqui a pouco parece que voltou o bip, né? Da batida do coração, do aparelho, pi, pi, pi. E aí a população aplaudindo os médicos, parabéns e tal. Aí deu um tempo, parou o batimento, aí eles voltaram, pi, pi, de novo. Aí parece que estava uma intermitência ali no coração, eles tiveram que entrar na ambulância fazendo uma massagem cardíaca naquela senhora. E eu fiquei pensando naquele momento dos aplausos para aqueles médicos, né? E pensando, caramba, quantas pessoas não fazem boa ação esperando os aplausos? Quantas pessoas não servem a Deus esperando os aplausos? Você acha que essas pessoas estão com as prioridades no lugar certo? Será que elas estão buscando a prioridade correta? Será que
esse exemplo na vida paulista não fala muito mais do que é a sociedade hoje? Aquelas pessoas, aquele desejo mórbido, né, de ver alguma coisa muito grave, uma pessoa praticamente morrendo ali na frente de todo mundo. É um desejo, é uma atração mórbida, né, pela morte, né, mas ao mesmo tempo aqueles louros sendo levantados para aqueles médicos ali, né? Logo eles saíram, a multidão se dispersou, e eu vim pensando sobre isso, sobre o ministério de Jesus e sobre a multidão que seguia Jesus. Você vai lembrar, quando a gente fez a exposição do Evangelho de João, que tem um momento que os discípulos, a multidão está seguindo Jesus, porque Jesus multiplica o pão e os peixes, lembra? E todo mundo comeu, se alimentou. Eles atravessam para o outro lado do mar Mediterrâneo, e essa multidão começa a pegar uns barquinhos e ir em direção onde Jesus estava. Chegando lá, encontrando Jesus, lembra que eles perguntam: onde você estava? Como é que você chegou aqui? Estavam diante do Filho de Deus, preocupado como ele atravessou aquele mar. E aí Jesus fala assim para eles, ele não responde como ele chegou lá, mas ele responde assim: vocês não estão me seguindo pelo que eu tenho, por quem eu sou. Vocês estão me seguindo porque eu acabei de encher a barriga de vocês. Vocês estão interessados na comida, no suprimento que eu tenho para dar para vocês, que eu posso dar. E aí o texto diz que naquele mesmo momento, algumas pessoas foram saindo de perto, porque perceberam que foram pegas com esse interesse escuso, né? Quando a gente olha para esse comecinho de texto, Jesus não é esse cara vaidoso, essa pessoa que está ali para receber os aplausos. Pelo contrário, ele é uma pessoa bem humilde e bem consciente de qual é a sua prioridade. Sendo Deus, ele tinha todo o direito e toda a desculpa de falar: esses aplausos, vocês estão certos de aplaudir, porque eu sou Deus. Veja que era um sentimento justo, né? Era um sentimento justo, mas não para a situação, não próprio para a situação. Porque ele estava em posição de obediência ali, posição de prioridade. Qual era a sua prioridade? Era subir na cruz sem pecados, sacrificar, morrer. Somente um cordeiro sem mancha, sem mácula, seria possível morrer e derramar o seu sangue para o perdão de todos os pecados da humanidade, ou pelo pecado de todos aqueles que ele escolheu, né? Jesus desenvolve esse costume de sair para orar sozinho, tá? Ele entendia essa missão e a necessidade dessa dependência. Quando você olha para o capítulo 6 de Marcos, Marcos também se fala sobre isso, sobre essa dependência de Jesus. Olha lá, versículo 45 e 46 diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar sozinho. Interessante, se você tiver curiosidade de fazer uma busca aí na tua Bíblia, se você tem um aplicativo no teu celular, você vai lá na lupinha, né? Você consegue buscar os textos que Jesus fez oração. E aí depois você pode me trazer essa pesquisa aí. Você faz essa pesquisa e veja lá quantas vezes Jesus orou sozinho. E aí, não satisfeito, porque eu sei que você não satisfaz com isso, você vai estender essa pesquisa. Você vai ver, além das vezes que ele orou sozinho, o que ele orou. Resume ali temas do que ele orou, e aí você vai vendo em todas as orações se tem coisas parecidas ali. O que ele pede para Deus, o que ele ora a Deus. Pega até aquela oração na cruz, todas elas. Tá? Você vai fazer essa pesquisa aí, não vou pedir para você levantar a mão, mas faz essa pesquisa, depois você me traz, para você ver. Outro texto de Marcos, capítulo 14, versículo 32, ele diz assim, então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, sozinho, prostrou-se a orar, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora.
e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele: Simão, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Interessante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha essa frase aqui, sobre esse texto. Cadê? Aí. Muitas pessoas são destruídas pelo sucesso. Jesus toma cuidado especial diante do clamor popular. Ele não cede à pressão. Não deixa que as pessoas determinem o seu caminho. Então ele sai cedo pela manhã buscando um período de oração sem interrupção. Jesus define suas prioridades na presença do Pai, porque ele se alegra em fazer a sua vontade. Ele é um homem inteiramente dependente do Pai. Ele rejeita a contínua tentação de Satanás. Como é na sua vida? Como é a sua relação com essas tentações do dia a dia, sutis? Como é a sua relação com as suas prioridades? Você tem buscado as prioridades na palavra de Deus? Veja o que diz aqui na sequência do versículo 35. E partiu para um lugar solitário e lá estava orando. Ele foi só, sem ninguém, só ele e o Pai. Obedecer e depender era a tônica, mesmo porque ele era um com o Pai, sendo ele mesmo o Pai, ele mesmo Deus, se submeteu à missão do Pai. Eu me lembro ali na Avenida Paulista, alguém deu um brado até, na hora dos aplausos, alguém gritou: viva e tal, glorificado praticamente, glorificado seja o médico por causa disso, poxa, que merecimento, parabéns e tal. Jesus se recolhe sozinho, orou, o texto vai dizer continuamente, tem uma expressão ali que vai dizer que, claro, foi uma ação no passado, ele está contando um momento mais para frente, mas ele está dizendo que Jesus estava em contínua oração. Perceba que não é aquele momento somente de separação, momento de ficar sozinho para orar. O texto está dizendo que Jesus continuamente estava em oração. E isso é uma tônica, é um verbo importante para esse texto aqui, queridos. E é uma tônica importante para a nossa vida como cristão. Eu não sei se a todo momento você está ligado, como diria uma amiga antiga, está ligado no reino, está ligado no que está acontecendo. Você está com a tua prioridade estabelecida? Você está com foco naquilo que Cristo quer que você esteja? Ou durante o dia, durante a semana, você desfoca várias vezes para outras situações da sua vida? Interessante, porque hoje de manhã, e na minha sala lá em cima, a gente tem falado sobre a alma, e os perigos dos desejos da alma, das aflições da alma, que muitas pessoas hoje têm chamado de doença. Muitas coisas que a Bíblia já diz que é pecado seu. Então, aquele momento em que você está no elevador, e você está com medo de cair do elevador, porque se o elevador cair, não sei o que pode acontecer, ali no seu coração está aquele medo. Tudo bem, você pode ter medo de altura e tal, isso ser uma percepção, diferente da outra pessoa. Mas quando aquilo te faz não entrar no elevador para descer pela escadaria, que medo é esse? Alguma vez você já caiu do elevador? Alguém caiu aqui de elevador? O elevador caiu alguma vez com você? Uma pessoa lá em cima caiu o elevador, despencou com você. Uma pessoa. Agora, quantos aqui bateram o carro? Levanta a mão.
Então é mais possível você bater o carro do que ir de elevador. Alguém aqui já caiu do avião? Eu não sei. Aquele acidente que teve lá do jogador de futebol lá não foi? Caiu e sobreviveu os caras lá? Então poderia ter. Ninguém aqui caiu, né, do elevador, né? Alguém aqui já tropeçou na calçada? Alguém, por favor, levanta a mão, alguém. Então, a conclusão que a gente chega é que é mais perigoso andar na calçada do que andar de avião. Concorda? Não é? Alguém aqui já foi num restaurante, fora de casa, comeu algum alimento que deu uma diarreia lascada? Levanta a mão, por favor. A maioria. Agora, alguém aqui já... alguém aqui já quebrou uma coluna jogando futebol? Só eu? Então é mais perigoso almoçar fora do que jogar futebol. Concorda comigo? Agora pensa comigo, que medo insano é esse que eu tenho do avião? Se eu não conheço ninguém que caiu de avião, não conheço ninguém que tenha morrido caindo de avião, pessoalmente, né? Alguém próximo, família e tal. Concorda que é um medo que tecnicamente não é um medo apropriado? Você teria que ter mais medo de andar na calçada, por exemplo. Agora, por que a gente tem esse medo descontrolado, ao ponto de descer pela escada com medo do elevador cair? Será que a gente não alimentou um medo no nosso coração que foi crescendo, 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 ao ponto de descer pela escada com medo do elevador despencar? E se é dessa forma, qual é o nome disso? Pode tentar. É um pânico. É um pânico. Agora, biblicamente, o que a Bíblia diz? Que isso aí é o quê? Falta de confiança em Deus? Pode ser isso? Deus está controlando a sua vida, querido? Você crê que todos os dias da sua vida são contados como um grão de areia? Você crê nisso? Por que você tem medo de descer de elevador? Será que você crê mesmo? Será que você confia tanto assim em Deus? Ou você não tem medo de andar na calçada porque você está no controle? Tem um buraco ali, você desvia. Tem o outro ali, você desvia. E no avião quem está pilotando é o cara lá. Qual é o nome disso? Eu quero o quê? Eu quero o controle da situação. Estou no elevador, apertei o botão, eu não estou controlando. Estou no avião, não estou pilotando. Será que eu não estou querendo controlar demais a minha vida? Será que isso não é uma falta de confiança em Deus? Será que isso não pode ser uma falta de fé? De saber que Deus é poderoso o suficiente para saber cada dia da minha vida? E controlar e marcar esse dia. Você acredita que o dia da sua morte está marcado? E se você ficar em casa sentadinho, sem correr nenhum risco, vai entrar uma bala de revólver pela janela, acertar em você e você vai morrer? Você acredita que teu coração pode parar de uma hora para outra? Essa semana a gente teria o Marcelo Dias aqui, né? No sábado, pastor Marcelo Dias, professor, dando um curso para a gente. Marcelo Dias essa semana foi internado com uma veia comprometida, 95% da veia do coração. Teve que fazer como chama? Ponte de safena. O Marcelo é surfista, foi surfista profissional. É magro mesmo. Eu perto dele sou uma baleia. Magro, saudável, se alimenta bem. E aí? Quem disse que esse cara poderia ter morrido de uma hora para outra? Não morreu, graças a Deus. Mas se tivesse morrido, seria graças a Deus também. Porque o dia de todos nós está marcado. Você acredita nisso? Por que você tem medo de andar de elevador? Por que você tem medo de andar de avião? Tá bom, não é legal aquela sensação. Eu não estou ali corajoso pra caramba subindo, porque o meu coração é pecador também, eu sei disso. Mas isso não me impede de subir de avião. Toda vez é um medo danado lá. Mas eu vou porque eu confio em Deus. Deus está na tua mão. Deve ser uma sensação terrível ver o negócio caindo lá. Mas se eu estou no controle, Deus está no controle, não sou eu que estou no controle.
Concorda com isso? Será que a gente se recolhe tanto assim sozinho e confia tanto em Deus? Será que a gente ora tanto assim, depende tanto de Deus? Será que as nossas prioridades estão corretas? Versículo 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, comecinho, né? Parece que os discípulos, eles queriam mesmo esse ministério pomposo para Jesus. Olha como o nosso mestre é notável, olha os milagres que ele faz, né? Veja no versículo 37 que eles dizem assim, ó: e tendo-o encontrado, disseram para ele: todos estão te procurando. O que você está fazendo aí? Você está doido, cara? Olha o que te aguarda lá fora. Olha a notoriedade. Olha só que ministério pop. Olha como as pessoas estão te aplaudindo por tudo que você acabou de fazer. As pessoas viram e estão te seguindo. Como é que você vai perder essa oportunidade de chegar para elas agora e se apresentar? Vai lá, o teu público está te esperando. Eu me lembro que lá na Getsemane, que era a igreja onde eu e a Tati e a Arite nos convertemos. A Arite se converteu lá, Arite? Você inaugurou aquela igreja, né, Arite? Brincadeira. A gente fazia um teatro lá naquela época, que era um teatro assim, um big teatro assim, era um negócio bem legal mesmo, com mensagens bíblicas, né? E eu me lembro que quando a gente ficava lá atrás, que era o momento da gente entrar, tinha uma equipe lá com fone, né? Se comunicando com quem estava lá fora. Olha, agora vai entrar o fulano de tal, o personagem. E se você era o fulano de tal, você ficava na porta, né? E você ficava: ai, Senhor, tem misericórdia, aquela igreja lotada, 400 pessoas naquele tempo lá. Acho que tinha até mais naqueles eventos lá, né? Igreja cheia e tal, e você lá, caramba. Aí quando você entrava, né? E as pessoas já conheciam o teu personagem, sendo legal ou não, aí alguns aplaudiam, as crianças: Jesus, não sei o quê. E é uma vaidade, gente. Só de uma vaidade no coração aquilo ali. Impressionante, cara. E você acabou, né? As pessoas pegavam, davam as mãos e a galera aplaudia de pé. Gente, hoje foi sensacional. Amanhã vai ter um outro momento. Vai estar cheia a igreja de novo. E aquela coisa, a gente tendo que policiar o nosso coração, sabe? Por tão pouco, né? Se fosse o Antônio Fagundes, né? O cara é ator de fim de semana, né? Você vê como o nosso coração é? Esperando por aqueles aplausos. Ninguém esquece até hoje. Olha aquele teu personagem, fulano, você foi marcante naquele teatro. Olha aqui como foi lindo aquilo e tal. E a gente se orgulha daquilo ali, né? Será que a gente muitas vezes na vida espiritual não está assim? Querendo aquilo que traz notoriedade, né? Querendo aquilo que realmente nos coloque numa posição popular, né? Ser visto pelas outras pessoas, né? Perigoso isso, né? Bom, todos estão procurando você. Versículo 29 e 31 diz assim, do capítulo 1 mesmo de Marcos: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a se levantar, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Que notoriedade, que poder, que poder que ele tinha, que as pessoas se aproximavam, e os discípulos estavam dizendo: vamos lá, cara, você iniciou esse ministério, agora, olha lá, tem o ônus dessa notoriedade, né? Olha o que o versículo 38 diz: e respondeu Jesus: vamos para outra direção. Vamos para as cidades vizinhas, diz o texto. Espera aí, como assim? Nas cidades vizinhas as pessoas não te conhecem, o ministério acabou de começar. Aqui já tem uma grande população. Imagina, Jesus, você está com uma igreja de 1.500 pessoas, o teu salário é alto nesse momento. Olha, você recebe um carro importado, você tem ali o teu vale-refeição de R$800 por mês, você tem ali 1.500 de vale. Como que você vai para aquela igrejinha lá como que você vai para aquele povo lá na outra cidade, sem notoriedade, ninguém te conhece, aqui já tem uma renca de gente atrás de você? Como assim? As pessoas estão te esperando lá fora para aplaudir e glorificar você.
vamos para outra cidade. Vamos para outra região da Galileia. Vamos pregar em outro lugar. Sabe o que me parece esse texto aqui, irmãos? De verdade? Me parece assim. Claro, é óbvio isso, que Jesus já tinha dito ali o que ele tinha que dizer. Ele já tinha se mostrado como ele deveria de se mostrar. E aquelas pessoas que haveriam de crer nele, já haveriam crido. Então ele fala assim, eu preciso ir para outros lugares. Eu preciso anunciar essas boas novas, que eu já disse aqui. Em segundo lugar, que essas pessoas, a exemplo daquelas lá na frente, perto do Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, estão querendo ir atrás de mim por causa desses milagres que eu estou fazendo. Bom, eu vou para um lugar onde as pessoas não sabem desses milagres, que essas pessoas estão aguardando o Messias. Eu estou indo para lá para mostrar quem sou eu. É claro, eu preciso dessas evidências, desses milagres, dessas curas. Isso é específico para esse tempo aqui. Essa quantidade enorme de curas e de milagres. Através de mim, eu preciso mostrar, eu mostrarei quem eu sou através disso também. Então eu vou para outro lugar, eu vou pregar em outro lugar. Ele se recusava a ser procurado como um mero fazedor de milagres. E vai na direção oposta de onde estava a multidão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o teu interesse de seguir a Jesus? Você está atrás de Jesus por quê? O que você busca nele? Eu me lembro, há um tempo atrás, aconteceu isso com o pastor Creuza e aconteceu comigo também. Mas o pastor Creuza estava dando aula de escola dominical, vou contar o meu caso. E eu estava ali no fundo, era um dia que outras pessoas davam aula. Esse dia eu estava de folga da escola dominical, estava ali no fundo ouvindo. Chegou uma família, um senhor com a sua mulher, uma filha, se não me engano tinha uma menina e um menino menor, e a menina estava com um cachorrinho no colo, chamava Bob o cachorro. Eu só lembro do nome do cachorro, gente, era Bob. A família eu não lembro o nome da família. Ah, que bonitinho o cachorro, pá. Tudo bem, tudo. Somos novos aqui na região, está procurando uma igreja para congregar. Poxa, irmãos, que bênção, sejam bem-vindos. Estão vindo de onde? Estão vindo de tal lugar e tal, não sei o que, tal cidade, né? Pô, legal, cara, pode entrar, tá tendo aula de escola dominical. Não, pastor, só vim aqui fazer umas perguntas. Não, pode entrar, assiste, depois a gente... Não, eu tô com pressa, eu só vim fazer umas perguntas. Pegou um papelzinho. Tem ministério infantil aqui? Eu falei, tem lá em cima, tem umas 4 ou 5 classes de crianças. Tá. Tem ar-condicionado aqui? Aí eu já... Não tem. Tá, não tem. Estacionamento não tem, né? Olhou assim para dentro, viu os bancos, era aqueles bancos de madeira que a gente tinha, né? Banco de madeira, né? Aí foi fazendo uma lista, a mulher do lado, meio sem graça, a menina fazendo um carinho no Bob, o molequinho ali já curioso, né? E foi a lista e a minha cabeça foi longe. Não sei como é que eu respondi as outras perguntas, nem me lembro, mas minha cabeça estava longe, meu coração estava... minha capoeira assim, eu falei, não, eu não consigo levantar a perna, minha capoeira já está, tô velho, não, vamos no amor, acho que no amor é melhor. Aí foi falando, tudo bem, vai com Deus, Deus abençoe, foi embora e não voltou nunca mais. Aconteceu isso com o Creuza também já. Fico pensando, né, com isso, o que as pessoas estão indo buscar em Jesus? Outro dia eu estava conversando com o Marcelo, tá o Marcelo lá em cima, né? Marcelo e a Gislaine, eles vieram apresentar a filhinha, né? Aqui semana passada, foi semana passada, né, Marcelo? Foi domingo passado, né? Estava conversando com o Marcelo e ele falou, olha, estava procurando igreja, falou de onde ele veio e tal. Eu falei, ei cara, como é que você veio parar aqui na nossa igreja, né? E acontece muito isso, site. A gente entrou no
no YouTube da igreja, né? No PIB Vídeos, vimos umas mensagens, alguns louvores lá, poxa, achei legal, vim conhecer, legal. Outros entram no site da igreja, tem mensagens e tal, legal. O Marcelo falou assim, eu entrei no site da igreja e li a confissão de fé. Eu falei, não é possível. A confissão de fé, eu li a confissão de fé, eu vi que vocês são da linha reformada pelo que vocês acreditam, então eu quero ficar aqui para conhecer mais. Eu falei, tá bom. Aquele dia lá, Marcelão, eu fui para casa embaraçado, cara. Eu fui para casa assim em choque, eu falei, cara, confissão de fé? A pessoa veio parar na igreja por causa da confissão de fé que está escrita lá no site. Se você entrar lá, né, tem uma abinha, você consegue ler tudo que a gente acredita sobre Jesus, sobre salvação, sobre Deus, está tudo lá e tem vários textos. É um estudo profundo, assim, você pode até discipular com aquilo ali, de tanto texto que tem. Então é um material bem legal que está lá à disposição de vocês. Eu fico pensando, o que as pessoas estão buscando na igreja, gente? Quando a gente vê um pastor famoso no púlpito, né? Num palanque, né? Com uma pessoa que está sendo condenada já em segunda instância pelo Supremo Tribunal e o pastor do lado lá dizendo que o cara é inocente, em outras palavras. Eu não entendi, não entendo mais nada. Eu não entendi. Ô Adalberto, pode me dar férias amanhã, vocês? Eu vou sair um mês aí para pensar nisso, porque eu não sei mais. O movimento de translação da Terra ou de rotação parou. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está errada no mundo. Quer dizer, tudo está errado, né? Mas tem mais algo mais errado no mundo, né? Enquanto isso, Jesus, pelo tempo que passou aqui, estava olhando para a sua prioridade. Que a sua prioridade é amar a missão do Pai acima de todas as coisas, tá? Cumprir a sua determinação, tá? Cumprir a missão acima de todas as coisas, tá? Eu não sei como você tem lidado com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, com os seus estudos, com os relacionamentos, com os desejos do teu coração, os teus planos para o futuro, não sei. Mas Jesus sabia tão bem o que ele queria e qual era a sua missão, que ele, percebendo a má intenção das pessoas, ele falou, eu vou buscar outras pessoas, eu vou pregar para outras pessoas, porque vocês não estão querendo aquilo que eu vim trazer. Eu me lembro ainda daquele momento ali na Avenida Paulista, logo que a perua da SAMU saiu, os médicos, né? Bom, a gente tem aqui alguns irmãos que são médicos, né? Eduardo, a Márcia, sabem que a vida do médico é muito corrida também, né? Então sai de um lugar, vai para outro, e com certeza eles tinham alguma cirurgia, alguma coisa para fazer, algum atendimento, algum plantão, mas entrou na van, eles já saíram, pegaram as coisas, saíram correndo, ou foram para o hospital acompanhar, mas devia de ter uns 3 médicos, pessoas que estavam passando na rua, se identificaram, pararam para ajudar, aquela corrida, já saíram correndo, já foram para atender outro paciente ou outra pessoa. Assim é a nossa vida, né? Assim é a nossa vida, cheia de prioridades, cheia de momentos, cheia de obrigações, né? E nesse meio tempo aí, a gente fica nessa dificuldade de estabelecer a prioridade como o reino de Deus, em meio à nossa vida diária. Sair daquele ambiente de idolatria e vai para pregar as boas novas para outras pessoas que ainda não ouviram, nem estão o procurando por causa dos seus milagres. Parece-me que essa relação com o ídolo desperta, querendo ou não, os mais perversos desejos egoístas no nosso coração de ser humano, que precisa urgentemente de um objeto de dedicação de toda a sua idolatria egocêntrica em prol de si mesmo.
as pessoas ou as próximas pessoas nas cidades vizinhas provavelmente se comportarão da mesma forma. Após ver seus feitos miraculosos, então Jesus mais uma vez se deslocará para outro lugar, claro, pregando arrependimento e a graça, perdão e salvação, mas tomando uma postura diante da idolatria do coração, ensinando não só para seus seguidores sobre o foco da sua missão, mas para todos aqueles que o ouvem. Perceba que andar com Jesus, muitas vezes, a gente trata Jesus como um ídolo. O que é um ídolo? Aquele para o qual a gente se projeta, se aproxima, buscando um proveito, buscando um bem, buscando uma solução para suas ansiedades, né? Talvez o exemplo do elevador deixe bem claro isso, né? A minha autopreservação de algo que pode acontecer é muito maior do que o desejo de confiar em Deus e sacrificar aquele medo que está no nosso coração, né? Como aquela criança que o pai fala assim, ó, senta, senão você vai ser disciplinado. Ela vira e fala assim, eu estou sentada, mas por dentro eu estou em pé. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente trata Ele como um ídolo, se aproxima dEle buscando os seus próprios desejos do coração. Talvez por isso os discípulos não admitem, lá no futuro próximo, que Jesus fosse morto, né? Afinal, sendo poderoso para poder curar a si mesmo ou se esquivar e se livrar de um destino como esse. Mateus capítulo 16, versículo 21 diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos religiosos, dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus a todo momento pensava nas coisas de Deus. Jesus queria para outra direção, penso eu, que se trata não somente da esquiva da multidão em si, mas também do oferecimento que a multidão fazendo para Jesus, digo sobre as possibilidades de ser idolatrado e admirado pelos seus feitos. Parece contradição, mas Jesus corre disso, pois o momento de ser glorificado ainda não havia chegado. E quem o glorificaria seria o Pai. João mesmo, Evangelho de João, capítulo 13, diz assim, versículo 30: assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora sim, o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas pouco tempo. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Na sequência do versículo, diz assim, do versículo que a gente está estudando, versículo 38: a fim de que ali, na outra cidade, eu pregue também, porque eu vim para isso. Prioridade. Eu vim para pregar o Evangelho, a proclamação pública. Ele usa uma palavrinha ali e fala: eu vim para proclamar publicamente a vontade de Deus para a humanidade. Vim como um mensageiro, não só como mensageiro, como executor, e não só como executor,
mas a origem dessa própria mensagem. Isso era uma mensagem para os seus discípulos. Ou seja, não vim para fazer milagres somente, eu vim para pregar uma mensagem. Os discípulos querendo desviar o foco de Jesus mais uma vez, né? Nós ocupamos de muitas coisas que nos levam a coisa nenhuma. Quando a gente pensa na nossa vida e na nossa ocupação do dia a dia, é essa frase que pode resumir a realidade do nosso coração e das nossas ocupações. Nós ocupamos ou nos ocupamos de muitas coisas que nos levam a coisa nenhuma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 a 11 diz assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. No capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, mas para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Versículo 39 do nosso texto diz assim: e ele estava indo pregando nas sinagogas também. Tá? Essa trajetória, ela poderia ocorrer por diversas semanas ou até meses. Ele continua dizendo: para toda a Galileia também, por toda a Galileia, e os demônios expulsando. Jesus dá uma amostra valiosa do que é estar envolvido no pescar homens. Lembra? Capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Jesus mais uma vez aqui está mostrando para os discípulos: eu vim aqui para pescar homens, eu vim aqui para salvar vidas, eu não vim aqui para fazer milagres, eu não vim aqui para demonstrar para vocês o que vocês querem ver, né? O Carson diz assim, parece que para os discípulos Jesus estava perdendo uma grande oportunidade de fama, não se aproveitando das evidências de sua divindade. Conhece isso aqui? Conhece a pirâmide de Maslow? Conhece? Maslow foi um dos primeiros pensadores de cunhar uma filosofia humanista. Então ele descreu, e alguns teóricos que eram mais deterministas nos resultados das suas pesquisas. Então ele começa a pensar na humanidade e nos princípios da humanidade e nas coisas que a humanidade precisa, no coração da humanidade. Então ele começa a cunhar, não só ele, outros pensadores, mas quero me deter nele, começa a cunhar essa filosofia, essa ideia humanista que surgiu no meio da psicologia, né? No meio da educação. Então ele vai dizer que o ser humano, ele tem algumas necessidades básicas, e partindo dessas necessidades, ele vai suprindo outras necessidades. Mas se ele não suprir as primeiras necessidades, ele não consegue ter uma autorrealização pessoal. Então ele vai dizer lá
que as necessidades fisiológicas, comidas, água, sexo, sono, repouso, né? Satisfação fora do trabalho, e satisfação no trabalho ele fala de horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico. Essas são as necessidades básicas do ser humano, certo? Se você tiver essas necessidades básicas atendidas, aí sim você consegue atender as necessidades de segurança. Que ele vai dizer, fora do trabalho, liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras, né? Dentro do trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego. Tendo essas duas necessidades atendidas, aí sim você consegue ter as necessidades sociais atendidas. Família, amigo, grupo social, comunidade, né? No trabalho, amizade com os colegas, interação com clientes, chefe amigável. Tendo tudo isso aí, joia, né? Se você está aí comigo, você tem tudo isso aqui perfeito aí você consegue uma necessidade de estima, que para ele tem a ver, fora do trabalho, a aprovação da família, carinho, afeto, amizade, relacionamento, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, né? E no trabalho, reconhecimento, responsabilidade, orgulho, reconhecimento, promoções. Né? Agora, se você está com tudo isso aí em cima, perfeito, tudo isso aí, todas as necessidades atendidas, aí sim você consegue realizar a autorrealização, né? Não, agora eu estou autorrealizado. Eu estou feliz porque eu estou em busca de tudo isso na minha vida e agora finalmente eu consegui tudo isso. Será que vai chegar esse dia? E aí ele vai dizer que a autorrealização tem a ver com a educação pessoal, né? Então você, com tudo isso aí, você tem uma estrutura para se formar bem, ter uma religião, passatempos, crescimento pessoal, né? A questão de dia a dia, divertimento e tal. No trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal. Pumba! Tudo isso aí está de acordo, beleza, você é feliz. Você está realizado. Parabéns para você. Você alcançou o que todo mundo quer alcançar. Acontece que o mundo está pregando isso daqui para você. De um jeito ou de outro. Está pegando isso aqui para você. Você tem que ser feliz. O que é o hedonismo? O hedonismo é isso, a busca do prazer acima de todas as coisas. Então, adolescente, vai aproveitar a vida, né? Vai namorar, vai beijar, vai transar, vai fazer sexo, vai fazer o que você quiser. Sabe, vai aproveitar a vida. Uma hora você vai casar, o teu marido vai ser um cara chato, tua mulher vai ser uma pessoa chata, vai ficar preso, ter que compromisso, trabalho, vai aproveitar a vida. É isso que eles dizem lá fora. Marido, casamento tá chato? Uma aventura, cara, vai buscar uma aventura, uma esparecida. Esse negócio de ser fiel, isso é bobagem. Mulher, o seu marido é um estúpido, olha lá na novela, você não vê? O mocinho acabou ficando com a mocinha, porque o marido da mocinha era um trolho, né? Era um sem vergonha. Então aí você torce para haver um adultério, uma separação, porque é bonito, a novela está dizendo que o mocinho tem que ficar com a mocinha, né? Olha aí, que bonito. Vamos ser felizes, gente. Você quer ser homossexual? Tudo bem. O importante é ser feliz. Você quer casar com 2 homens, 3 mulheres, 8 cachorros? Você quer... Tem o negócio agora de casar consigo mesmo, né? Unisal. Acho que é unisal que chama. Não é casal, é unisal. Você vai no cartório e registra o casamento com você mesmo. Gente, eu que sou louco de acreditar em Deus. Tá de brincadeira. Autorrealização, né? Então a gente falou, as necessidades básicas ou fisiológicas são as mais importantes. Depois vem as seguranças sociais, a autoestima, a autorrealização, né? Olha que bacana. Olha o que 2 Coríntios diz, capítulo 12, de 7 a 9. Para a gente pensar sobre a nossa ocupação do dia a dia. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo falando, mas ele me disse:
A minha graça te basta. Por que a gente procura tantas realizações na vida? Por que a gente se ocupa de tantas coisas para colher, como diz Eclesiastes, né, Salomão, enfados, correr atrás do vento, esmurrar o ar? E Salomão chegou ao final da vida e falou: gente, que idiotice, por que a gente trabalha tanto? E ele diz para Paulo: está com problema? Se tem algo aí que te incomoda, que evita que você se glorie, é isso aí, foi eu que pus, para que você não se glorie. Não vou tirar, não adianta pedir, não vou tirar, vai ficar aí. Sabe por quê? Porque a minha graça é suficiente para você. Está procurando autorrealização nas suas ocupações? Você já tem o que você precisa. A graça, ela já é suficiente, né? Diz Coríntios também, Paulo fala que a expectativa por uma glória futura, ou melhor, a grandeza dessa glória futura na eternidade é muito maior. Essa alegria, esse prazer futuro é muito maior do que essas tristezas momentâneas que a gente sente, do que essas lutas da vida. Então, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha esse outro texto aqui, Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ai, essa foi dura, hein? Doeu aí, irmão? Doeu. Os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você acha que Deus não sabe que Ele precisa te proteger de uma queda de um ventilador? Às vezes do ventilador, né, na cabeça. De um elevador, de um avião. Será que Deus perdeu o controle naquele momento? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, necessidades básicas, aquelas que diz Maslow, né? Ele diz que todas essas coisas vão ser acrescentadas para você, desde que você busque o reino de Deus em primeiro lugar. Em meio às suas ocupações, o que você tem buscado primeiro, querido? Quais são as coisas que você tem buscado primeiro? Quero lembrar você que você não pode servir ao próximo, servir a outra pessoa, servir a Deus, sem estabelecer as prioridades. Então quero deixar 3 frases aqui para ficar bem gravadinho aí no teu coração, e a gente termina assim, tá bom? A primeira delas: eu tenho que estabelecer prioridades, porque eu não consigo fazer tudo. Diz os pesquisadores que humanamente é impossível você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. Eu me surpreendi lendo aquilo essa semana, porque eu achei que as mulheres tivessem mais habilidade para lidar com coisas diversas do que o homem. Mas ele deu uma explicação muito boa. Ele falou o seguinte: quando você atende um telefone, você consegue falar com a pessoa e escrever um texto ao mesmo tempo? Você consegue escrever um texto, digitar no computador e falar com alguém no telefone ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo você não faz. Ou você para falar, aí dá aquela pausa, escreve, porque a parte que você usa do cérebro para ouvir e pensar o que a pessoa está falando, processar o que a pessoa está falando e escrever, é a mesma parte, é a mesma região, melhor dizendo, né, do cérebro. Então você não consegue fazer as 2 coisas com foco. Você pode intercalar. Então a mãe balança o bebê, cozinha, aí a televisão está alta, abaixa, o futebol está alto, está perdendo mesmo, abaixa aí. Aí está lá cozinhando, balançando o bebê, mas ela está ali. Tem uma coisa que ela está com foco. Ela não consegue manter o mesmo foco com todas as coisas. É assim, mãe, ou não? É isso, né? Obrigado pelo apoio. Então,
para você servir melhor a Deus, estabelecer prioridades, porque você não consegue fazer tudo. Veja, até mesmo aquelas atividades que parecem louváveis, né? Não, eu trabalho em 12 ministérios na igreja. Não é isso aí que a gente quer. Está errado. Pega um, foca nele, investe nele e vai, arrebenta. Faça bem feito. Não fique em 12 fazendo tudo de qualquer jeito. A segunda frase é: tenho que estabelecer prioridades se eu quiser servir o próximo mais efetivamente. E é interessante porque no livro ele fala, ele é pastor, né? E ele conta que ele gastava muito tempo indo visitar pessoas para tomar café, almoçar com a outra, e tarará, e tarará. E o presbitério da igreja dele chamou ele num canto e falou: vem cá, para isso aí, pode parar. Está aqui no texto bíblico que a tua prioridade é o ensino aqui na igreja. Discipulado, aconselhamento, sim. Mas tua prioridade é estudar e ensinar a igreja, dar um alimento sólido para a igreja. Então pode parar com essas visitas de cafezinho aí. Claro que com jeito, né? Mas foi um alerta para ele. E ele falou que ele estava tão ocupado, mas tão ocupado, que ele não conseguia estabelecer prioridades no seu próprio ministério, né? E a terceira coisa, para encerrar: tenho que permitir que os outros estabeleçam as suas próprias prioridades. Nenhum de nós merece ser prioridade de todo mundo a todo tempo. Então você precisa permitir que a outra pessoa também tenha as prioridades da vida dela. Não exigir dela um fardo maior do que lhe foi exigido biblicamente. Então pensa na sua vida, pensa na sua ocupação, pensa nos seus afazeres. Você tem estabelecido prioridades, como Jesus nos ensinou nesse texto aqui? Você precisa fazer isso. E a prioridade número 1 da tua vida deve ser amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, a tua prioridade é a tua família. O cuidado com os seus, sua esposa, seu marido, seus filhos, a educação cristã do teu filho, o testemunho verdadeiro na vida dos teus filhos, da sua esposa, do seu marido. É isso aí. Após isso aí vem as prioridades do dia: trabalho, alimentação, educação. Aí vai vir um monte de coisa que você vai elencar aí. Mas em primeiro lugar, a tua prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Será que a gente pode orar por isso? Clamar ao Senhor? Porque muitas vezes eu me vejo assim também, me ocupando demais, talvez até por medos bestas, né? Às vezes a gente quer ser o pastor perfeito, às vezes a gente quer atender todo mundo, a gente quer dar atenção igual para todo mundo, a gente quer estar em todas as casas, a gente quer estar discipulando todo mundo, a gente quer estar pregando da melhor qualidade possível, a gente quer estudar, fazer mestrado, doutorado, a gente quer fazer tudo, quer fazer inglês, quer fazer espanhol, quer fazer tudo, né? E a gente humanamente não consegue fazer isso. Inclusive isso é pecado também, né? Graças a Deus pela minha esposa, que de vez em quando me puxa para trás e fala: sábado é nosso aqui, filho. Segunda-feira é sua folga, vai descansar. Graças a Deus por elas, né, Creuza? A Arit também dá uns puxão de vez em quando? Só voadora nas costas. Vamos orar, queridos. Fecha teus olhos aí. Obrigado, Senhor, porque a gente é tão pecador e o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, mesmo sendo assim. Obrigado, Senhor, porque nós nos atarefamos tanto, comprometemos tanto a nossa vida espiritual, a nossa vida social, nossa vida familiar, com os nossos próprios desejos egoístas, mas mesmo assim o Senhor vai nos livrando de cada uma, Senhor. É cada uma livrada que o Senhor nos dá, que olha, não dá para acreditar. Muitas delas a gente nem vê, nem percebe. Caramba. Muito obrigado, viu, Deus? Muito obrigado. Muito obrigado, porque sem Ti nada podemos fazer.
Eu peço que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós e perceber aquilo que a gente tem estabelecido como prioridade acima do Senhor, Pai. Por favor, não permita que o nosso coração nos engane dessa forma. Por favor, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para nós mesmos e perceber, Senhor, aqueles planos tão espirituais, tão louváveis que a gente cria, mas que no fim é um fruto de um coração que quer receber aqueles aplausos, aquela notoriedade. Não é assim, Senhor. Esse texto mostra muito bem a humildade do Senhor, a simplicidade que o Senhor nos exemplificou, mostra a prioridade do Senhor, o foco que o Senhor Jesus teve e tem. Obrigado por isso, Senhor, obrigado, porque é um grande exemplo para nós. Nos ajuda aí com Teu Espírito Santo aqui dentro de nós, para que a gente perceba, seja convencido dos nossos próprios pecados, da justiça e do juízo, e que, enfim, a nossa vida seja uma glorificação ao Senhor. É assim que nós desejamos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Tá bom.